Bom dia, RPGista, aqui é o Leonardo Chaba e você está escutando o Pensando RPG. E hoje vou falar aqui daqueles druidas maravilhosos, super agradáveis, que só com uma palavra ou gesto são capazes de transformar o mundo inteiro em flores. É mentira. Hoje vou falar daqueles druidas que são capazes de deixar os nossos personagens ou até mesmo os jogadores a ponto de quererem tacar fogo numa floresta inteira. Tudo bem, talvez tenha exagerado aqui, mas vocês entendem, aqueles druidas capazes de deixar o pessoal completamente doido de raiva. Mas é sempre muito importante lembrar aqui que a série é para brincarmos, falarmos das classes de forma bem-humorada, de forma a trazer aí informação sobre elas e um pouco de diversão ao mesmo tempo. Não é para dizer exatamente o que se deve ou não fazer e até por isso é sempre muito importante lembrar. Eu brinco aqui com coisas clássicas de cada uma das classes, mas isso não significa dizer que o jogador está interpretando mal. Às vezes ele está tendo uma interpretação maravilhosa e perfeita, o que não significa que os outros personagens da mesa, e não os seus jogadores, não possam ficar completamente furiosos. E claro, essa série já contém quase todas as classes. Logo, quem estiver acompanhando pelo YouTube pode conferir no card aí um link para a playlist que eu vou botar no final do vídeo, ou o link para a playlist nos comentários. E quem estiver acompanhando pelo site, basta clicar no marcador de classes. E bom, vamos começar aqui com o mais clássico dos druidas, aquele que pode tanto deixar os jogadores furiosos como os personagens, mas que pode estar sendo perfeitamente bem interpretado. E esse aí é o bicho do mato, aquele druida que ama o mato, mas ama tanto que não sai de lá nem com um guindaste. Pois é, esse é o druida que simplesmente nunca quer deixar as matas e as florestas, e é óbvio que isso faz parte de uma excelente interpretação, afinal, muitos druidas podem simplesmente odiar as cidades ou não quererem sair da floresta em que vivem por medo de ela ficar desprotegida. Pensem, por exemplo, em Tom Bombadil, de O Senhor dos Anéis. Ele não aparece nos filmes, então pode ser que um pessoal não saiba quem ele é, mas ele é quase como uma força da natureza que vive na Floresta Velha e nunca sai de lá. No caso dele, pode até ser que tenha ali algo a ver com magia, não se sabe, mas é o princípio de todo druida, que ama as matas em que vive. E isso vale para os entes também, de Senhor dos Anéis, que decidem simplesmente não se meter nos negócios da Terra-média até que venha a destruição causada por Saruman em sua própria floresta. Aí, amigos, eles partem em fúria para o ataque. Mas pensem aqui comigo agora em termos de aventura. Aquele druida que nunca, mas absolutamente nunca quer deixar sua floresta, bem, é um problemaço, né? Se o jogador, mesmo interpretando bem, exagerar nesse traço, tornar impossível quase tirarem o druida da floresta, bom, o jogo não vai andar de forma alguma, correto? Correto. Isso vai deixar todo mundo muito irritado. Agora, convenhamos, isso é bem raro. Na maioria das vezes, são os personagens que vão ficar revoltados, não é? A gente tá ali empolgado pra entrar numa grande cidade e, bem, o druida ali não tá muito confortável, fica tentando convencer o pessoal a dormir na floresta e etc. E vai rolar aquela treta ali com o pessoal, talvez até em especial com aquele mago que faz mais parte da elite e está acostumado com coisas mais luxuosas, com a vida nas cidades. Pois é. Pode dar umas discussões e umas interações super divertidas. Não tenham medo de abraçar esse druida que ama o mato mesmo, quem sabe raramente até pisando em cidades. Isso pode gerar muita confusão aí e momentos legais de interpretação. Mas pode apostar, os personagens vão ficar pra lá de saco cheio do maldito druida que não gosta de ficar nas cidades. Mas, enfim, vamos agora aqui para o segundo tipo de druida, que de alguma forma pode ser ainda uma evolução do primeiro. Esse é aquele que nunca, mas absolutamente nunca quer sair de sua forma animal. Amigos, esse aí pode ser um problemão, e uma grande parte desse problema pode ser até mecanicamente em combate. Mas já explico. Como disse, esse é o druida que tá sempre ali, de boas, curtindo sua vida como uma águia ou um lobinho, ou quem sabe até um ornitorrinco pra zoar aí a galera, usando uma forma completamente inesperada. A questão é que em alguns caminhos de druida, você começa a poder ficar muito tempo na sua forma animal, e muitos simplesmente não querem sair delas.
Só que isso pode gerar um grave problema. Afinal, para o druida é uma grande vantagem combater, por exemplo, na sua forma animal ou na sua forma elemental, como fazem os druidas do Caminho da Lua, já que você pode atacar e quando finalmente sua vida chega ao zero em sua forma animal, você perde sua transformação, mas mantém todos os seus pontos de vida. E rapidinho, com uma ação bônus, você se transforma em animal ou elemental de novo, ou seja, o druida se torna quase um ser imortal com essas transformações, especialmente no nível 20, e parece ser indestrutível, podendo se transformar e ter quase infinitos pontos de vida. Só que aí vem a pegadinha que vai deixar os membros do seu grupo furiosos. Depois de um certo nível, seus ataques na forma animal nem sempre vão ser tão efetivos assim. E nessa forma, suas magias serão inexistentes ou limitadas. E é aí que vem a questão. Os druidas possuem um conjunto de magias extremamente poderoso, com magias para diferentes tipos de situações que podem fazer toda a diferença no campo de batalha. E é aí que ficar na forma animal o tempo inteiro pode acabar sendo prejudicial ao grupo. Como druida, você tá lá, de boas, sobrevivendo. Mas como em algumas situações, não todas, em níveis mais elevados, você vai perder a efetividade das suas magias, bem, você pode acabar fazendo com que o seu grupo saia derrotado ou morto de uma batalha simplesmente por não utilizar o máximo do seu potencial. O grupo tá ali desesperado por uma ajudinha mágica, uma cura poderosa ou uma magia que desabilite o inimigo e... cadê o druida maldito? Pois é. É muito importante ficar de olho nisso e encontrar um equilíbrio entre o uso da forma animal e o uso de suas magias mais poderosas. Fiquem ligados, se só você sobreviver em um combate, você também terá falhado na sua missão. Então pensem por isso na presença que seus feitiços e habilidades podem ter em determinados combates, de modo a reforçar o seu potencial e o dos seus aliados. Isso nos leva para o terceiro tipo insuportável de druida aqui. E esse é um desdobramento do segundo, pois trata-se dos druidas que não fazem a menor ideia, mas a menor ideia de como eles são poderosos, de como o conjunto de magias que eles possuem pode trazer soluções incríveis em um combate. Pois é, esses são os jogadores que não se preparam lá muito bem e não fazem ideia das coisas maravilhosas que suas habilidades podem trazer à mesa. Então, não seja esse druida. Não seja aquela pessoa que vai lá e usa uma magia sem ler direito, sem fazer ideia do que faz e depois fica pedindo pra voltar. Pedindo pro mestre do jogo perdoar o erro. Claro. Caso se trate de um jogador novo, aí sim, nós como mestres e jogadores experientes vamos ajudar. Vamos dar um desconto aqui e ali, mas depois de um tempo, vale estar preparado. E sei que nem sempre é fácil, afinal os druidas realmente têm acesso a um número enorme de magias, com uma variedade de magias enorme também, mas vale ler com calma e se preparar, porque nada vai deixar o pessoal mais irritado ali na mesa do que um druida que leva 50 horas para decidir exatamente o que vai fazer, e aí, para piorar, quando faz ainda escolhe a magia errada ou não compreende exatamente como ela atua e fica ali pedindo para mudar a sua ação depois. Pois é. Peço a vocês com todas as forças do meu coraçãozinho RPGístico que vocês não sejam esse tipo de pessoa. E bem, nosso quarto tipo insuportável de druida é uma mistura aí dos anteriores, pois se trata justamente daquele druida que não possui criatividade alguma. Amigos, é aquele druida que anda por aí com aquele olhar vazio, sabe? Aquele olhar triste e pouco criativo, como dos magos que só sabem utilizar a bola de fogo. Pois é, amigos, isso é uma praga. E são druidas sem o menor tipo de criatividade. Como falei, essa é uma das classes mais adaptáveis do jogo. Uma classe que possui magias e habilidades que fazem com que o druida seja extremamente poderoso em basicamente qualquer tipo de combate ou de situação. Isso é algo que vocês precisam entender. Essa é uma classe super versátil, diferente de algumas que são mais especializadas, como os guerreiros, o que significa que, se você for um druida bem criativo e esperto, você pode salvar o grupo em um número enorme de situações, mas enorme mesmo. Quase sempre você vai ter aquela magia ou aquela habilidade no bolso que pode solucionar os mais complexos dos problemas. O druida pode ser uma caixinha de surpresas.
uma caixinha de surpresas linda que pode salvar as nossas vidas. Então, caprichem, não sejam aquele druida murchinho, caidinho, que nunca pensa em formas diferentes de usar as suas habilidades. Pois é, isso nos leva aqui para o quinto tipo insuportável de druida. E esse aí é extremamente clássico também, e pode tanto ser insuportável para os jogadores quanto para os personagens. Isso aí vai depender do jogador, se ele está interpretando legal e direitinho ou se ele, na verdade, tem um ego gigante e realmente se acha superior a todo mundo que está ali na mesa. E bem, meus amigos, acreditem, isso acontece. E acontece muito, infelizmente. Mas enfim, falo aqui do druida que se acha mais sábio do que todo mundo. E bom, a verdade é que na maioria das vezes o personagem realmente é mais sábio do que todo mundo. É a principal característica do druida. Então, claro, na maioria das vezes se trata aqui de um personagem extremamente bem interpretado. Só que todos nós sabemos que nosso guerreiro cabeça quente, ou nosso bárbaro festeiro, ou nosso mago ultra pedante vão odiar ter aquela pessoa no grupo ali, soltando todas aquelas palavras de sabedoria que muitas vezes indicam que eles precisam mudar a forma como estão agindo. E bem, todos nós sabemos que ninguém gosta daquele carinha nos dizendo o que temos que fazer, especialmente quando ele está certo. Sim, exagero um pouco aqui, mas vocês entenderam. Podem rolar muitos conflitos quando um druida bem jogado quer mostrar que o plano do grupo é uma loucura, ou que o mago do grupo, embora saiba sobre algum artefato ou evento, não entende realmente o que aquilo significa, e por aí vai. Pode ser algo que vai gerar muitas conversas legais e muitas oportunidades maravilhosas de interpretação. Então, sim, é um druida que pode gerar várias tretas e vários conflitos entre os personagens, mas que pode trazer muita diversão para os jogadores. O único porém aqui, como falei, é quando quem joga com o druida se acha melhor do que todo mundo fora do RPG. Primeiro, porque normalmente a pessoa não é melhor do que ninguém, se não for pior. E segundo, porque vai querer usar as estatísticas do personagem ou o seu ego do tamanho de um kraken para humilhar os outros jogadores ou tentar tomar o controle do grupo. E esse é certamente um dos piores tipos de comportamento que você pode ter. É extremamente tóxico e vai fazer muito mal para a mesa. Logo, se você tiver um jogador assim, procure conversar com ele, ou se for um caso muito extremo, simplesmente o ignore ou pare de chamar ele para jogar. É sempre essencial se evitar jogadores tóxicos. RPG é para ser um momento de relaxamento e de diversão. E é isso. Espero que tenham gostado de mais esse podcast e até o nosso próximo episódio. Um grande abraço, pessoal.